Olá, meus amigos de oração. Mais uma vez aqui para contar um pouquinho das novidades, né, de como tem sido o meu tratamento. Antes de tudo, eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem comigo neste momento, que é um momento bem marcante na minha vida. É um momento onde eu tenho tido muitas experiências e eu agradeço muito a Deus porque Deus colocou vocês na minha vida, colocou o apoio de vocês, as orações, a intercessão, o clamor. Isso tudo tem feito muito a diferença nos meus dias. Tem dia que a gente se pega um pouco triste, né, com medo do futuro. Nós somos humanos, né? É inevitável a gente ter esses medos. Mas aí nesse momento eu sempre abro e vejo as mensagens de vocês, o carinho de vocês. E isso me faz muito bem, porque eu vejo que eu realmente não estou sozinha. Eu sei que Deus está do meu lado, mas junto com Ele tem um exército de pessoas que têm orado e torcido por mim. E isso tem sido muito importante. E pensando sobre as coisas que eu ia falar nesse novo vídeo, né, que eu ia contar para vocês, dia 8 de abril foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Daí me veio na cabeça que eu nunca comentei aqui nesses vídeos, né, como eu descobri que eu tinha câncer, né? Eu acho que algumas pessoas, né, que estão aqui mais próximas de mim sabem como foi essa descoberta, mas eu acho que quanto mais a gente espalha e fala como essa doença aconteceu ou como foi feita essa descoberta, mais pessoas podem ser ajudadas também. Eu tenho 26 anos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a minha saúde, nessa questão de não ficar anos sem fazer um exame né, um exame de sangue ou procurar alguns especialistas para fazer algum check-up ou coisa do tipo, né? Eu sempre fui muito preocupada com isso, até porque eu tenho hipotiroidismo desde os meus 11 anos de idade, né? Que é o problema aqui na tireoide, a produção de hormônios na tireoide. Então, eu sempre tive que estar sempre acompanhando, né? Como estava a minha tireoide, o remédio que eu estava tomando, se estava sendo suficiente. Então, eu sempre fui uma pessoa que não era desleixada, né? Então, eu sempre estive preocupada com a minha saúde. Então, descobrir um câncer assim acho que para todo mundo, né? Foi uma surpresa, é uma surpresa muito grande, é uma notícia que você nunca quer receber, principalmente quando você tem 26 anos, quando você tem um ano de casada, quando você tem alguns sonhos, não sonhos assim de ser rico ou coisas do tipo, mas de fazer coisas para o ministério, de pregar a palavra, de anunciar Jesus para outras pessoas. Então, assim, isso é como se você estivesse caminhando mesmo e te sequestram, assim, colocam no universo que você não tem ideia, né? Que a ficha demora pra caramba pra cair, né? Então, tudo isso aconteceu, né, em janeiro, que foi, na verdade, também o primeiro vídeo que eu postei. Em janeiro eu estava de férias, eu tinha passado alguns dias em Brasília com a família do Rafa, que é o meu esposo. Ali eu não tinha tido nenhum sintoma, na verdade eu tive uma dor na perna, mas que eu achava que porque eu estava andando muito, a gente estava passeando, eu estava fazendo exercícios e a minha perna estava doendo por causa disso. Depois eu voltei para Belo Horizonte, para nossa casa, não tive nenhum sintoma, não tive nada, não senti nada de diferente. E eu tinha decidido passar as 2 últimas semanas das minhas férias na casa dos meus pais, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E já estava tudo certo, né? Eu também queria passar o aniversário da minha mãe, que é 20 de janeiro, com ela. Então, dia 19 de janeiro eu saí de Belo Horizonte e vim para São José dos Campos, né, para passar esse aniversário com ela, essas 2 últimas semanas. Mas quando eu saí de BH, eu já estava sentindo uma dor no corpo muito grande, um cansaço. Sabe, quando você se exercita muito, você fica cansada, seu corpo dói, como se você tivesse feito academia a semana inteira. Eu estava sentindo esse tipo de cansaço e uma dor no estômago. Nisso foi terça-feira quando começou a me incomodar, né, esses sintomas. Na quarta-feira eu senti um pouco de enjoo, achei que eu tinha comido alguma coisa que não tinha me feito muito bem. Mas na quinta-feira isso ficou mais forte, os enjoos, o cansaço, e isso começou a me preocupar. Na sexta-feira, quando eu procurei um hospital para ver o que estava acontecendo, eu tinha tido febre também na sexta-feira, eu já estava muito cansada, uma moleza muito grande, eu já estava numa situação muito difícil, assim, precisava saber o que era, eu procurei o hospital.
E feito o hemograma, tinha mostrado que as minhas plaquetas, né, estavam bem baixas, estavam bem fora da normalidade. Só que plaquetas baixas pode ser inúmeras coisas, né, como a dengue, esse surto que a gente está vivendo hoje, e outras coisas. Então, a equipe médica do hospital que eu procurei já começou a trabalhar nessa hipótese da dengue, né? Então, de sexta-feira até segunda-feira, eu estava fazendo acompanhamento de plaquetas, né, com exame de hemograma. Na verdade, para saber se realmente, né, confirmava a dengue e tudo mais. Só que no sábado eu tive um sangramento, o que preocupou um pouco mais. Fiz essa questão do exame de novo, as plaquetas só estavam caindo. Na segunda-feira, elas chegaram a 50 mil. E aí, de fato, eu fui internada pelo número de plaquetas que eu tinha, né, que já estava algo preocupante, e a investigação teria que ser feita dentro do hospital comigo já internada. Essa semana de internação foi a pior semana da minha vida, porque você não sabe o que tem. Depois de 1 ou 2 dias, os médicos já estavam descartando a dengue, porque quando você tem dengue, as plaquetas caem, mas depois de um tempo elas começam a subir, as minhas só caíam. Eu não tinha mais nenhum outro sintoma, clinicamente eu estava bem, até o cansaço já tinha passado, a questão era mesmo as plaquetas. Quando uma equipe médica, né, a equipe clínica, realizou todos os exames de dengue, hepatite e coisas do tipo, e tudo dava negativo, a parte da hematologia, né, que é a especialidade que, vou falar de forma bem leiga, cuida dessa produção do sangue, de doenças que envolvem o sangue e medula, começou a entrar no caso, aí a gente se preocupou um pouco mais. Porque eu nunca tive tanta vontade de ter dengue na minha vida, porque você sabe que você vai melhorar, que sua vida vai voltar e que você vai ser mais um número de pessoa que teve dengue no Brasil. Mas a dengue tinha sido descartada e realmente algo, né, foi colhido um material da minha medula, então tinha que pesquisar algo ali para ver se estava tudo bem. E foi uma semana torturante, porque você não sabe o que você tem. Eu chorei muito, eu clamava muito a Deus que me desse a cura, de seja lá o que eu tivesse, porque aquilo estava acabando comigo. E depois de, acho que 9 dias mais ou menos, fazendo um monte de investigação, demorando um pouco para sair os exames, foi confirmado mesmo que eu tinha uma leucemia mieloide aguda. Realmente não tem uma prevenção, não tem como você fazer exames rotineiros para saber se você tem disposição para isso ou não. As células, é como se as células todas estivessem trabalhando normalmente e de repente uma quisesse sair fora do normal e fazer coisa errada dentro de você. É praticamente isso que acontece, né? É uma célula que se reproduz errado. Então, quando foi descoberto que eu tinha leucemia mieloide aguda, eu já estava com 65% de células ruins dentro do meu corpo. Foi algo muito rápido e o tratamento tinha que ser muito rápido. Então, por isso que quando foi confirmado o diagnóstico do que eu tinha, numa quinta-feira, na sexta-feira eu já comecei a quimioterapia, porque esse processo rápido ele precisa acontecer para que a chance, né, de você recuperar isso, de você não perder o paciente, seja maior, né? E eu agradeço muito a Deus porque ele guiou a equipe médica, o meu diagnóstico foi muito rápido, em menos de 13 dias eu já sabia que eu tinha uma leucemia. Algumas pessoas demoram 3 meses, 5 meses ou passam anos, um ano vivendo, trabalhando, sentindo cansaço, tomando alguns remédios para cortar esses efeitos e depois vai descobrir lá na frente que tem uma leucemia já no estágio, não um estágio avançado, mas assim, depois de muito tempo, né? E eu agradeço muito a Deus porque o meu foi muito rápido. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente negligencia a nossa saúde, né, nessa questão de procurar um exame, de procurar um médico, de estar ali frequentemente vendo se o seu corpo está bem ou coisas do tipo. E nesse mês, né, de combate ao câncer, né, que foi 8 de abril foi o dia, mas eu acho que a gente tem que combater isso todos os dias. O meu recado é que, na verdade, vocês nunca devem negligenciar essa questão. Eu era uma pessoa super preocupada e jovem, com prognósticos bons, e isso aconteceu comigo. Então, quanto mais antes a gente descobre, né, é muito melhor o tratamento. Então, a gente precisa ficar atento, né? Muitas pessoas
o meu diagnóstico passou de dengue, hepatite, coisas do tipo, e por fim leucemia, né? Então, se tiver qualquer coisa, não fique tomando remédio em casa, automedicação realmente é super errado, mas procure um médico, procure um posto de saúde, procure uma UPA, procure qualquer atendimento para que você possa ser diagnosticado caso você tenha até uma dengue ou algo bem mais simples, mas o quanto antes, né? Sempre quando você sabe de algo o mais cedo possível é sempre melhor, né? E sobre tudo isso que eu estava falando, né? Eu sempre trago um texto da Bíblia para vocês e hoje eu trouxe Isaías 53:7, que é um texto que eu sempre gostei e que fala assim: Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: O seu Deus é rei. Desde janeiro, desde o dia 19 de janeiro, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas mesmo da minha leucemia, até o dia de hoje, eu sei que o meu Deus é rei. Eu sei o quanto ele tem feito milagres na minha vida, o quanto ele tem. Eu acho que ele já abriu milhões de mares para mim, como ele abriu para Moisés o Mar Vermelho. Para mim, ele já abriu inúmeros, porque você tem como se você viver uma experiência como essa, como se você estivesse pisando de um lado da vida e do outro a morte, mas em todos os momentos eu tenho louvado a Deus porque Ele é rei na minha vida e Ele é o Deus de milagres realmente. Vocês têm visto os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha primeira internação não foi fácil, a minha primeira internação foi algo assim, um milagre mesmo, que mais para frente eu posso contar bem os detalhes do que eu tive. Eu já fiz agora o primeiro ciclo. Na verdade, a minha primeira internação eles não contam como o primeiro ciclo de quimio. Então, eu fiz o primeiro ciclo nessa última vez e agora, semana que vem, eu vou começar o segundo ciclo, que é só quimioterapia, né? A minha primeira internação eles fizeram inúmeras coisas e depois... por isso que eles não contam só como primeiro ciclo, né? Eles contam como indução. Então, semana que vem eu vou para o segundo ciclo com a certeza de que o meu Deus é rei, que o meu Deus irá abrir mais um mar vermelho, que o nome dele será louvado nos corredores daquele hospital, porque eu o convido todos os dias para estar dentro do meu quarto quando estou internada, e aquele lugar ali vira uma igreja, um lugar onde ele habita, porque se isso não acontecesse, eu não sei o que seria de mim. Quando me perguntaram um dia, como que é, né, receber esse diagnóstico com 26 anos? Se eu não tivesse fé, eu acho que eu bateria minha cabeça na parede, assim, ou me entregaria totalmente, mas eu entendo que ter isso é um propósito de Deus, ter isso não era o que Ele queria para minha vida, não foi Ele que colocou essa doença em mim, não foi Ele que me marcou com isso, mas Ele pode usar essa circunstância, se eu permitir, para que muitas pessoas possam ser transformadas, para que a minha vida seja transformada, para que o meu ministério com o Rafael seja um ministério diferente, um ministério que saiba o sabor da fé realmente, que não pregue apenas, mas saiba o sabor da fé, o quanto isso é importante na vida, né, das pessoas. E desde janeiro até agora, minha vida foi completamente transformada. Eu até comento que eu não uso a frase assim, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Porque, na verdade, eu não quero que volte ao normal. Eu não quero ser a pessoa que eu era antes. Eu quero ser a pessoa que Deus tem me transformado nesse processo de dor. E que vocês possam, nesse processo, junto comigo, entender também o Deus que nós servimos, o Deus maravilhoso que nós temos em nossa vida, as maravilhas que Ele quer fazer para você, o quanto Ele quer mostrar que Ele te ama, assim como eu tenho provado o amor dEle todos os dias na minha vida, quando parece que tudo está perdido, ou quando me dá o medo de não passar por isso, de não ser sobrevivente desse pecado, desse mal tão grande que assola, né, o nosso mundo. Ele me mostra que Ele é amor, que Ele me ama muito, que Ele coloca pessoas maravilhosas na minha vida, mesmo que eu não conheça pessoalmente, ou nunca irei conhecer aqui nessa terra, mas no céu eu irei conhecer. Ele me mostra que Ele é amor por isso. É difícil chorar quando eu falo da minha doença, mas quando eu falo do amor de Deus eu me emociono. Porque eu nunca tive tanta vontade de viver o céu como eu sinto agora.
A gente passa a vida pregando sobre a volta de Jesus, sobre o céu, sobre as maravilhas, mas parece que a gente não quer, muitas vezes, sair desse universo. Um dia, internada no meu quarto, eu falei para minha mãe, eu nunca tive tanta vontade de ir para o céu, nunca sonhei tanto com a volta de Jesus. Não só pelo que eu estou vivendo, mas pelo que eu vejo muitas pessoas passando no hospital onde eu estou, que é um hospital só de referência, né, do tratamento do câncer, e não dá mais pra gente continuar aqui. Não dá mais. A gente tem uma missão, a gente tem uma mensagem para falar. A gente tem um Deus para anunciar, um evangelho para contar de transformação. E para que Cristo volte, para que mais pessoas possam ir junto com a gente, para que o céu fique lotado de pessoas. E que essa dor, esse mundo terrível que a gente vive possa terminar. Eu acho que eu já falei demais, mas eu agradeço por vocês estarem comigo nesse processo. Semana que vem começo mais uma etapa de químio. Vou colocar aqui os horários onde eu irei fazer a quimioterapia, para que juntos a gente possa entrar em oração, para que para que o sangue de Jesus possa estar entrando no meu corpo e, se for da vontade dele, promover toda a nossa cura, toda a minha cura física, minha cura espiritual e a transformação dos nossos dias. Que Deus abençoe vocês, que Deus seja com vocês e com a família de vocês. Obrigado por tanto amor, por tanto carinho, que a gente continue juntos nessa batalha e possamos viver junto essa vitória em nome de Jesus.